Olá, meninos. Tudo bem com vocês? Gente, vai pegando a tarefa aí, mostra para mim ver quem fez a tarefa de casa. Foi a página 7 e 8. Mostra aí a tarefa, deixa eu ver. Mirela, ok, página 7. Manuela, ok, página 7. E a página 8. Deixa eu ver. Beleza, Mirela, Manu também, Luísa e Mariana. Alguns que deixou em branco não tem importância, mas pelo menos vocês tentaram fazer, né? Eu vou virar minha câmera aqui para a gente começar, então, a correção aí dessa atividade. Vou virar aqui. Beleza. Vou ver aqui. Assim. Oh, caiu minha câmera. Peraí. Agora deixa eu ligar a luz. Pronto. Então, vamos lá, corrigindo. Página 7, né? Verifique se é possível construir um triângulo com segmentos cujas medidas estão apresentadas no item a seguir. Tá, então deixa eu organizar aqui. Ô, Lília. Oi. Sobre aquele trabalho lá de matemática, porque eu tinha falado com um aluno lá do sexto ano e ele disse que é tipo, praticamente a mesma coisa. Aí ele falou que quem não tiver aquele papel não poder comprar na papelaria, podia usar a folha de caderno, parece. No papel maço, né? Quem não tiver papel maço, você pega o brochurão, que é o caderno, pega um caderno velho de brochurão, porque aí você arranca a folha, ele vira o papel maço, o brochurão. Ah, tá. Aí você só faz faz a... Aí só a capa você faz um chamequinho, numa folha em branco. Tá. Se de tudo não tiver, você faz também nesse papel. Tá. Os meninos já mostraram a tarefa, viu? Ficou faltando a Alice, Ana Laura, Luiz e Daniel mostrar a tarefa de casa. Luiz, ok. A próxima página. Ô, professora de matemática, eu fiz a primeira página, na segunda eu fiquei com a dúvida. Ana Laura, ok. Tá. Deixa eu ver sua primeira página. Luiz, ok. Pode guardar. E Alice, a tarefa. Vou pegar o livro. Página que era mesmo? Página 7. Tia, número 1, tipo, você soma todos e vê o resultado? Mas não pode ficar menos de 2. Você pode pegar dois números, tem que ser menor que a soma de dois números tem que ser menor que um lado. Aí você só vai escrever se sim ou não. Ah, sim. Você fez a tarefa? Tem que mostrar o livro. Não fiz, não. Ok, Daniel. Hã? Essa eu não consegui fazer, não, tia. Então, vamos lá, então. Vamos corrigir, então, a tarefa da página 7, foi a página 7 e 8, né? Gente, só lembrar aqui, ó, quando pedi a questão dos lados, eu até achei aqui uma imagem aqui, ó, só para vocês verem melhor. Olha se está dando para ver. Tá dando para ver? Tá, né? Então, sim. Aqui, ó, para fechar um triângulo, o que que acontece? Você pode pegar, não precisa somar todos os lados, não. Você pega dois lados menor. Essa soma desses dois lados menor, ela tem que ser maior que o outro lado. Por exemplo, aqui, ó, 2 mais 1 é 3. Tá vendo que é menor que 5? Por isso que não fecha. Tá vendo como vai fechar um triângulo? Se essa soma desses dois lados aqui, ó, deu menor. Tá? Então, essa aqui é uma das condições de existência de um triângulo, né? A soma da medida de dois lados, você não precisa somar todos, não. Pode olhar só os dois lados menor, tá? A soma da medida desses dois lados menor tem que ser maior que o outro lado, porque senão não fecha, tá vendo? Aí fica aberto, né? Aí aqui já deu certinho, porque, ó, se somar os dois lados menor aqui, por exemplo, A e B, soma esses dois lados aqui, que é o rosa e o verde, ele é bem maior que o azul, tá? Então, aí fechou. Aí, se por acaso não deu nessa condição, é porque não forma o triângulo, tá? Então, vamos lá corrigindo, então, essa atividade. Número 1. Um é 15, o outro é 8 e o outro é 10. Então, vamos lá. Número 1, letra A.
Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 8, os dois lados menores, um é 8 e o outro é 10. Se eu pegar 8 mais 10, dá 18. Não é maior que 10? Então, vai fechar? Vai formar um triângulo? Sim. Aí você pode, se quiser justificar, ó, aí não pediu, né, se para justificar. Mas se você quiser colocar aqui, ó, que a soma dos dois menores aí, ó, que é 8 mais 10, dá 18, tá vendo? O 18 é maior que 10. Seria se tivesse pedido para justificar, você poderia pôr assim. Se não, é só escrever sim ou não. Letra B. Os dois menores lados aí é 7 e 14. Então, ó, eu vou somar aqui, ó, 7 mais 14. 7 mais 14 é 7, 18, 19, 20, 21. Então, esse 21 tem que ser maior que o outro lado, que é 21. Opa, não é, tá vendo? A soma dos dois menores tem que ser maior. Ele é maior? Não, é igual. Então, isso aqui ó, não forma. Se você for colocar, por exemplo, 3 palitos nesses tamanhos aqui, ó, não vai formar, não vai fechar o triângulo. Letra C. Deixa eu pegar os dois menores aqui. É 4 e 6. Vamos ver quanto que é 4 mais 6? 6, 7, 8, 9, dá 10. E o outro lado é 12, né? 10 é maior que 12? Opa, não. Isso aqui vai acontecer igual aquele exemplo ali que eu mostrei agorinha, ó. Não é maior. A soma dos dois lados menor tem que ser maior, porque senão não fecha. Então, nesse caso aqui, ó, também não vai fechar. Tá? Então, tem que fazer sempre isso. Somou e essa é a condição para formar um triângulo, senão não forma. Tá? Próximo, número 2. Na número 2, está assim. Para cada triângulo ABC a seguir, determine entre quais números deve estar o x. Aí tem aí, ó, letra A. Um é 4, o outro é 8. Aí, ó, eu tenho que ver aqui, ó, entre qual número que eu vou colocar aqui. Lembra que a gente tem que somar, né? A soma desses dois aqui, ó, tem que ser maior, né? Então, ó, lembra aqui, ó, quanto que é 8 mais 4? 8 mais 4 é 9, 10, 11, 12. Ou seja, tem que ser o quê? Deu 12 aqui, ó. Lembrando que a soma tem que ser maior, né? Esse número tem que ser maior. Ou seja, esse número aqui tem que ser menor que a soma dos dois. Então, tem que ser um número menor que 12, tá? Porque para a gente satisfazer essa condição aqui, ó. A soma, né, desses dois lados tem que ser maior que o outro, né? Então, aqui, ó, tinha que ser maior que esse. Ou esse menor que a soma dos dois, tá? A letra B. Vou colocar só dessa condição mesmo, ó. É 6 e 10. Quanto que é 6 mais 10? 16. Então, tem que ser um número menor que 16. Letra C. 8 mais 5 é 13. Então, tem que ser um número menor que 13. Tá? Então, primeira condição, quando você não tem o outro número, é você somar os dois, né? Tem que ser um número menor que ele. Essa é uma condição. Só porque aqui eu não sei que número que é aqui. Pode ser que aqui seja um número menor, né? Por exemplo, faz de conta que aqui é 2, né? 2 não, faz de conta que aqui é 5, né? Se aqui for 5, a gente tinha que somar os dois aqui, ó, os dois menor lado, né? Tem que ser maior. Então, uma outra condição, quando você não tem outro valor, é que se você diminuir esses dois, esse número tem que ser maior que a subtração dos dois. Então, existe essa condição também, mas não está no livro de vocês, tá? No livro de vocês não aparece isso. No livro de vocês só aparece a soma, tá? Igual coisa aqui, ó. Mas isso aqui, para vocês terem um conhecimento um pouquinho a mais, tá? A questão da subtração também vale. Então, ó, 8 menos 5 é 4. Então, tem que ser menor que 12 e maior que 4, tá? Então, tanto da soma como da subtração. Tem que ser maior que a... Hã? Professora. Não estou ouvindo. Quem pôs só isso aqui tá certo, tá? Mas aí a gente pode acrescentar. Igual essa daqui, ó. Na letra B, tem o número 10 e 6. A gente viu que é 16, né? Tem que ser menor que 16. Mas se a gente diminuir 10 e 6, 10 menos 6 é 4. Ou seja, tem que ser maior que 4 e menor que 16, tá? Um foi a soma, o outro foi a subtração.
Aqui também é a mesma coisa, ó. Um é a soma, o outro é a subtração. 8 menos 5 é 3. Então, maior que 3, tá? Então, a maioria das vezes, gente, vai perguntar só aqui, ó, se forma ou não um triângulo. Você pega os dois lados menor, tem que ser maior que o outro lado, tá? Aí agora vem na página 8. No triângulo ABC, né, determine o valor de x. Gente, eu coloquei um triângulo aqui, ó, para quem não visualizou ainda, vocês visualizar. Tá vendo? Um triângulo amarelinho. O que acontece? Essa soma desse triângulo aqui, ó, eu vou até recortar ele aqui, ó, para vocês verem melhor, tá vendo? Eu vou recortar assim. Tá vendo? Ó, o que acontece? Quando a gente junta esses três ângulos aqui, ó, para vocês verem certinho, ó. Quando a gente juntar esses três ângulos, olha, que legal. Formou um ângulo de 180 graus, tá vendo? Ou seja, todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180. Tá vendo que esse aqui é 180 graus, ó? Formou certinho 180 graus. Ou seja, todo triângulo, porque senão não forma um triângulo. Então, para formar um triângulo, deixa eu ver se eu volto aqui nele aqui. Acho que era assim que eu cortei. Deixa eu ver. Era assim. Era. Eu tinha cortado ele aqui assim, né? Então, todo ângulo interno de um triângulo, a soma desses três ângulos tem que dar 180. Então, toda vez que for perguntar alguma coisa, você coloca esse valor mais esse, igual a 180, tá? Então, tem que gravar isso. Triângulo, 180, tá? Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, tá? Então, sabendo disso, aí tem lá, tem um triângulo, ó, parecido com esse aqui, ó. Só porque não é bonitinho igual o meu. Aí tá falando que aqui em cima é 20. Tá vendo? Tá falando que de cá é 80. E tá falando que o de cá é x. Tá vendo? Aí eu quero saber quanto que vale na letra A. Qual que é o valor de x? Aí, ó, o que a gente tem que saber? Que se eu somar os três, vai dar quanto? 100 e... Olha, qualquer jeito que vocês pôr, gente. Tem que dar 180, tá vendo? Ó, novamente, é dar 180. O jeito que eu até troquei o jeito, ó. A soma dos três é 180. Então, é isso que vocês vão escrever, ó. Você vai escrever, ó. 20 mais x mais 80 igual a 180. Alguém está perguntando ou é alguém que está conversando? Alguém? Ô, tia, ele pôs 80 no lugar do x. Manu. Ah, Manu. Uhum. O que você falou? Eu pus 80 no lugar do x. Também. Pode. Aí você já viu direto. Uhum. Pode ser assim também. E também parece que repete, né? Quando, tipo, o tal do lado mesmo é o mesmo valor, não é, tia? Aí, gente, ó, vocês têm duas maneiras de fazer. Você pode pensar no número que vai pôr aqui, ó, tem que dar 180, igual a Manu falou, ó. Ela pôs 80. Por quê? 80 mais 20 é 100. E 100 mais 80, 180. Então, ela já viu de cara que é 80. Ou então, vocês resolvem isso aqui como se fosse uma equação. Na equação, não é x de um lado e número do outro? Então, é isso que a gente faz, ó. X de cá. E esses números aqui, ó, eu vou passar para o lado de lá trocando o sinal. Então, fica menos 20, menos 80 e mais 180, tá vendo? Aí a gente só faz a conta, ó. Menos 20 com menos 80 dá menos 100. Menos 100 com mais 180 diminui, tá vendo? Eu juntei os positivos e agora positivo e negativo diminui. Então, aqui, ó, deu 80. Então, qual que é o valor de x? 80. Porque a soma dos ângulos tem que dar 180 graus, tá? Então, toda vez que perguntou de triângulo, vocês têm que lembrar da regrinha. A soma tem que ser 180. Aí você faz igual a equação. Letra de um lado, número de outro. Ok? Aí, então, na letra A resposta é 80. Essa aqui é a resposta da letra A. Aí, na letra B, classifica o triângulo ABC quanto à medida de seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Então, eu vou colocar aqui o triângulo novamente, ó. Deixa eu voltar aqui. O 80 era aqui. Aí, aqui em cima era o 20. E aqui a gente acabou de descobrir que vale 80. Gente, ó, o que acontece? Toda vez que ele tem dois ângulos iguais,
Se esses dois ângulos aqui, gente, são iguais, é porque esses dois lados aqui tem que ser igual. Porque senão o triângulo não fecha. Ele tem que ter a mesma abertura de cá e de cá, então ele tem que ser do mesmo tamanho. Ou seja, ó, esse triângulo aqui, ó, vou até colocar ele de cá. Tá vendo? Se aqui vale 80 e se de cá também vale 80, porque eu acabei de ver que também vale 80, esse lado é igual a esse. Dois lados iguais e um diferente, lembra do isolado? Só esse aqui que é diferente, que é o da base. Então, ele vai ser isósceles, porque tem dois lados iguais. E em questão das medidas dos ângulos, ó. Em questão das medidas dos ângulos, ó, um é 80, 80 e 20. É tudo menor que 90 graus. Então, ele vai ser agudo, acutângulo. Acutângulo. Aí você lembra que eles são ângulos agudos, por isso que vem desse nome, acutângulo. Ângulos agudos, todos menor que 90 graus, tá? Se tivesse um maior que 90, já era obtuso, ângulo, né? Que lembra de obtuso. Se tivesse um ângulo de 90 graus, era ângulo reto, que é de retângulo, ângulo retângulo, tá? Letra C. Qual é o menor lado desse triângulo? Ó, qual que é o menor lado? Gente, o menor lado é o que tem a menor ângulo na frente. Ó, essa abertura aqui, ó, é 20 graus. É claro que não foi esse desenho, né, gente? O desenho aí da figura, ele é mais magrinho. Aqui só foi para demonstrar, né? Ele é bem assim, ó, magrinho, né? Essa abertura aqui é 20 graus. Ou seja, quem está na frente dele vai ser o menor lado, porque a abertura dele foi menor. Tá vendo? Se a abertura dele fosse maior, olha, vamos imaginar a abertura desse triângulo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Se é 20 graus, é aqui, ó. Olha a abertura dele aqui, assim, dá para vocês verem. Deixa eu tirar assim. Aqui, ó. Se é 20 graus, aqui embaixo, ó, a abertura é assim. Se for 10 graus, ó, tanto que ele vai ficar menorzinho. Se for 50 graus, ó, tanto que ele vai ficar maior aqui embaixo, a abertura dele. Então, o que vai depender de ser um lado menor ou maior é da abertura dele aqui, ó. Né? Desse ângulo formado aqui, ó. Então, a gente tem que olhar qual que foi o ângulo menor. De todos aqui, ó, esse aqui é um ângulo menor, que é 20. Então, qual que vai ser o lado menor? Vai ser esse aqui. Porque esse aqui é 80, então é maior. Então, aqui vai ser um lado maior. E aqui é 80, também vai ser maior. Na verdade, vai ser do mesmo tamanho esses dois. Tá? Então, perguntou. Você concorda? Não, letra C, né? Qual é o menor lado desse triângulo? O menor lado desse triângulo é esse lado aqui, ó. E aqui tá falando que é B e aqui é C. Ou seja, o que você vai colocar na letra C? O lado BC, tá? Porque não tem valor. Esse aqui, ó, foi da letra B. E essa resposta aqui, ó, foi da letra A, tá? Letra A foi 80, letra B, isósceles e acutângulo, letra C, o lado BC. Letra D, você concorda que todo triângulo tem dois lados congruentes, quer dizer iguais? Iguais também se ele tiver dois ângulos iguais? Ó, é verdade isso? Se tiver dois ângulos iguais, vai ter dois lados iguais? Sim, a gente acabou de ver. Aqui, ó, era 80 e era 80. Dois lados iguais, esse lado aqui, ó, vai ser igual a esse. Por causa dessa abertura aqui, essa abertura é 80 graus, tem que ser igual a essa. Tá? Então, a letra D vai ser sim. Tá? Aí perguntou, né? Justifique. Porque os lados iguais devem ser opostos aos ângulos. Eu vou escrever em outra folha, que nessa aqui não vai caber. Tá? Então, a justificativa dessa aqui, ó, dessa letra D, vai ser sim, pois lados iguais. Gente, quem pôs outra justificativa, pode, se quiser falar, devem ser opostos aos ângulos iguais.
Então, toda vez que tiver dois lados iguais, vai ter dois ângulos iguais, vai ter dois lados iguais. Deixa eu subir aqui, que senão vocês não veem, né? Ah, então, sim, pois lados iguais devem ser opostos aos ângulos iguais. Pronto? Gente, eu vou ter que explicar a matéria nova. Eu pedi para vocês fazerem da 4 e até a 5. Foi, né? Quem não fez a 4 ou deixou a 5, é a mesma coisa. É triângulo, tem que ser igual a 180. Na 4, vou colocar a dica aqui para quem não fez, tá? A 4 está falando assim, ó, que são isósceles. Se é isósceles, a gente acabou de ver aqui isósceles. Os dois ângulos são iguais. Então, nessa 4, você vai resolver esse aqui, ó. 4x menos 20 igual a 2x mais 10. Porque os dois lados, os dois ângulos aqui são iguais, tá? Vai resolver x de um lado, número do outro, faz essa continha que eu vou ver depois. E na número 5 é triângulo, lembrar que a soma é 180. Então, na letra A, você vai fazer 2x mais x mais 30, que é o segundo ângulo, mais 2x menos 20, que é o terceiro, tá vendo? Ó, primeiro, segundo e o terceiro, tá? É um triângulo, então tem que ser igual a quanto? 180. Aí você vai fazer essa continha. Letra de cá, esse número 30 e o 20, você vai passar para lá. Então, a letra A. E a letra B é a mesma coisa, ó. É 2x mais 20, um dos ângulos, tá vendo? O outro é 100 e o outro é x, tá? Então, são só 3. Aí você coloca igual a 180. Depois, esse aqui tem duas contas, porque apareceu um y do lado de fora, tá vendo que tá um y aqui, ó? Tem um y aqui e tem um x de cá, ó. Bem nesse triângulo aqui, ó. Epa, o x é menorzinho. É o contrário, né? Tá assim, ó. Aqui é o y e aqui é um x, né? Vocês estão vendo isso aí? O x você já vai descobrir aqui, ó. E aqui tem um y, mas eu sei que é 180. Olha aqui um ângulo de 180 graus. Então, você vai ver quanto que está faltando aqui para dar 180, que vai ser o valor de y. Ou seja, 180 menos o valor que você vai achar aqui do x, tá? Então, nessa letra B tem duas contas. Essa primeira, letra de um lado, número do outro. E essa segunda aqui, ó, depois que achar o valor de x, você diminui 180 menos o valor que você acabou de achar, tá? Então, façam essa daí. Próxima aula eu vou perguntar a resposta, vamos ver quem que acertou. No caso, vai ser segunda-feira, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, pontos notáveis. Vamos ver se vai dar tempo, gente, porque tempo tá pouco. Mas vamos lá. Pontos notáveis de um triângulo. Primeira coisa que a gente tem aí é referente à altura. Eu vou tentar abrir aqui rapidinho, gente. Deixa eu abrir aqui. Estão enxergando? Sim? Tá. Então, aqui é o livro de vocês, gente. Então, a primeira pontos notáveis que a gente tem 3, tá? O primeiro é quando a gente pergunta da altura do triângulo. Para a gente saber a altura de um triângulo, primeira coisa, ó, tá vendo que tem 3 vértices? Tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Eu quero saber em relação a A. Qual que é a altura desse triângulo? É o tanto que você vai medir com a régua. Tá? Para medir certinho com a régua, ele tem que descer 90 graus. Tá vendo que tem um quadradinho, uma bolinha no meio? Isso aqui é porque desceu retinho 90 graus. Então, toda vez que quiser saber a altura de um triângulo, você tem que descer retinho. Não pode descer torto. Tem que descer 90 graus. Então, quando você vê uma figura semelhante a essa, que tem um quadradinho e uma pinguinha no meio, é porque está falando de altura do triângulo, tá? Então, vai aparecer alguns triângulos e vai perguntar: de que a gente está falando nesse triângulo? Se tivesse a bolinha no meio, é porque está falando de altura, tá? O triângulo pode estar virado, ó. É a altura do mesmo jeito, ó, em relação aqui ao vértice A. A altura tem que chegar até lá em cima, ó, até aqui no C, mas eu não posso medir torto. Não tem como você medir torto, você tem que medir reto. Aí você pega a régua e mede assim retinho, ó. Então, por isso que ele subiu aqui, ó. Tá? Então, tem que medir reto em relação à altura. Então, a altura de um triângulo, se tiver esse quadradinho, tá? Com a bolinha, é porque a gente está falando de altura. Outro exemplo, quando a gente tem as 3 alturas, esse aqui, gente, vou deixar para falar na próxima aula, que a aula está acabando, tá?
Próxima aula eu complemento o que eu vou falar agora. Mas quando a gente tem 3 alturas dos 3 vértices, olha aqui, ó. Tá vendo o A? Eu desci retinho, achei a altura. Ó, o vértice B. Foi retinho também, ao lado oposto a ele, tem altura. Olha o vértice C. Foi retinho a ele, tem altura. O encontro dessas 3 alturas eu chamo de ortocentro. Ortocentro é o encontro de 3 alturas do triângulo, dos 3 vértices aqui, tá? Isso aqui na próxima aula eu falo mais sobre ele, não vai cair nas perguntas agora, não. Tá, bom, aí tá. Então, primeiro em relação à altura. O segundo, em relação ao triângulo. Eu posso pegar um vértice e na frente dele dividir esse lado aqui ó, no meio certinho. Quando eu divido no meio certinho, tá vendo que o lado de cá vai ficar igual a esse. Igual aqui, ó, parti esse lado no meio certinho. Se aqui vale 10, esse pedacinho aqui é 5, esse pedacinho aqui é 5. Quando a gente faz isso, um lado é igual ao outro, dividiu no meio certinho o lado, eu chamo de mediana. Mediana dividiu no meio. O lado dividiu no meio. É como se fosse o ponto médio, mas tem que ser bem na frente do vértice, ó. Fui lá com a régua. Tá vendo que eu não fui retinho? Nesse caso aqui, eu tô dividindo só no meio. A figura lá no meio. Então, dividiu no meio, eu tô falando que é mediana. Quando eu divido no meio todos os lados, o nome vai ser baricentro, tá? Mas, por enquanto, não, senão vocês vão ficar com muito nome hoje, tá? Mas baricentro é o encontro da medida dos 3 lados. Tá bem aqui, ó. Ele chama ponto G, é o baricentro, tá? Então, aqui, ó, dividiu no meio certinho. Esse ponto C, o vértice C, dividiu no meio certinho, o lado. Dividiu no meio certinho, eu tenho o encontro das medianas, que é o baricentro. Mas, por enquanto, só grava isso. Mediana dividiu o lado no meio. E, por último, bissetriz. Bissetriz divide o ângulo no meio. Tá? Bissetriz é o ângulo no meio. Tá vendo que cortou o ângulo na metade certinho? Não foi o lado, foi o ângulo. Então, quando a gente divide o ângulo no meio certinho, eu vou chamar de bissetriz. Então, pega aí um rascunho aí e anota aí do lado. O que eu vou anotar aqui? Para vocês, quando for fazer exercício, ficar ligado. Primeiro, quando eu falar de altura, põe aí, ó. Quando perguntar em relação à altura, tem que aparecer esse quadradinho aqui, ó, com um pinguinho, tá? Que quer dizer 90 graus. É a medida dele. É a altura do triângulo. Vem pelo nome, gente, a altura. Esse aqui não tem muita coisa, não. Você viu lá que tem altura e apareceu esse quadradinho? A gente está falando sobre a altura do triângulo, tá? Encontro de todas as alturas. Encontro de todas as alturas, eu vou chamar, aí você põe assim, ó, de ortocentro. Ortocentro. Aí, ó, encontro de todas as alturas. Então, esse é o primeiro, tá? Então, falou de altura, aí se você quiser até desenhar assim, ó, pra você lembrar, ó. Aqui, ó. Se você quiser desenhar, aí, ó, você desce aqui, ó, tem que ser 90 graus. Então, apareceu essa bolinha, tá falando de altura. Segundo, quando eu falar de mediana, põe aí, ó, mediana. Quando falar de mediana, é que divide o lado oposto ao ângulo, mas aqui para abreviar, vou escrever só o lado, tá? O lado no meio, tá? Só para ficar mais fácil para vocês saberem. Então, vai dividir o lado no meio. Então, é como se tivesse um triângulo, tá vendo? Não estou descendo 90 graus, não vai ter nada de 90 graus. Ele vai descer. Esse lado aqui vai ser igual a esse, tá? Esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, ó. Eles são iguais. Então, isso aqui a gente está falando de mediana, dividiu no meio. Aí, ó, como é que chama o encontro das medianas? Vou escrever, ó. Encontro de todas as medianas
ele vai ter um nome e ele vai chamar de o ponto, o G. Só ele que tem um nome diferente. Baricentro. Tá? Então, anota aí, ó. Baricentro vai ser o G, tá? Então, mediana vai dividir o lado no meio, tá? Novamente, altura, 90 graus. Mediana, dividir o lado no meio. E o último são 3. Aí você põe aí, ó. Deixa bem destacado que a gente vai ficar falando dele toda hora até vocês saberem, tá? E por último aí, a gente tem a bissetriz. Bissetriz. Por acaso não deu para você copiar, depois na gravação vai ficar, tá? Aí já tá acabando a aula também. Quando falar de bissetriz, bissetriz é porque divide o ângulo no meio. Não é lado, é ângulo. Aí, ó, divide o ângulo no meio. Aí, ó, você pode desenhar um triângulo e dividir o ângulo dele no meio, ó. Vou colocar aqui um triângulo, ó, igual aos outros, tá vendo? Que é igualzinho. Só porque agora, em vez de descer 90 graus ou dividir em duas partes, aí você vai desenhar um ângulo assim, ó, e vai cortar ele no meio certinho. Aí você põe um risquinho de cá e um de cá para mostrar que esse ângulo é igual ao outro, tá? Aí, ó, dividiu o ângulos iguais, ó, dividiu no meio certinho. Aí o encontro de todos essas bissetrizes, né? Aí vamos escrever de novo. Encontro de todas as bissetrizes. Aí tá aí, ó. O encontro de todas as bissetrizes vai ser o incentro. Gente, esse é o resumão, tá? Altura, 90 graus. Mediana, o lado está partido no meio. Bissetriz, o ângulo que está partido no meio. Encontro das alturas, ortocentro. Encontro das medianas, baricentro. Encontro das bissetrizes, incentro. É muito importante vocês terem esse resuminho aí, tá? Melhor do que depois vocês ficarem procurando o livro aí toda hora. Aí a tarefa de casa, gente, de início, como foi muito rápida a explicação, e eu vou complementar ela ainda, vai ser só a página 11, tá? Aí na página 11 tem uns desenhos. Se você olhar esse resuminho aqui, ó, você já vai saber. Vai ter um desenho lá, você vai ter que falar se é altura, se é sobre mediana ou se é sobre bissetriz. Tá? Aí você só vai escrever altura, mediana ou bissetriz. Professora, Oi. não precisa enviar a tarefa para a senhora não, né? É só mostrar na aula? Não, não precisa não. Você tinha mostrado no comecinho, não tinha? Sim. Você mostrou. Eu já vi, já de todo mundo que fez, quem não fez. Gente, então a gente vai encerrar aqui a aula de hoje, tá? Provavelmente na sexta-feira vai ser a sondagem. Eu vou fazer igual fez sexta passada, eu vou para tirar dúvida no WhatsApp. Eu vou só confirmar com a direção, qualquer coisa eu vou escrever lá no grupo, tá? Porque eu achei mais interessante, muita gente me procurava no WhatsApp, aí eu ainda mandei alguns vídeos ajudando, e às vezes quando põe todo mundo junto, às vezes não dá tempo, às vezes tem gente que fica conversando fiado, nem pergunta, né, a questão mesmo que a gente quer saber. Então, pelo menos assim, a pessoa tirar dúvida e vocês têm mais tempo também de fazer. Vocês vão ficar de 1 até 5 horas fazendo essa atividade. Ok, gente? Professora, é isso aí. Fala, Mirella. a senhora não mandou a nota não, né? Não, da semana passada eu não falei. Aí, essa semana, eu vou pôr a da semana passada. Sempre eu ponho de 2 em 2. Então, essa semana, quando vocês terminarem, que vai ser 5 horas, aí, aí eu vou postar a de... Se vocês terminarem antes, eu já posto antes. A da semana passada, a porcentagem, tá? E a dessa semana. Amanhã tem um vídeo de artes ensinando a dobradura, para quem aqui não vai saber. E depois vocês têm que tirar foto e me mandar, tá? Por enquanto, eu vou explicar amanhã no vídeo de arte. Ok, gente? Então, bye, bye. Até quarta-feira, eu acho.